Salve, salve, queridos ouvintes! Vamos lá para mais um. Sim, aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no papo dessa terça-feira, 30 de abril de 2019. Vamos nessa. Batalha cultural. Por que o bolsonarismo vê em Paulo Freire um inimigo? O presidente afirmou que vai mudar o patrono da educação brasileira, título que hoje pertence ao educador pernambucano. Aversão a estrangeiros. Brasileiros são vítimas de xenofobia na Universidade de Lisboa. Sonho interrompido. Tudo sobre a trágica morte da modelo Caroline Bittencourt, tragada para o fundo do mar durante um temporal no litoral de São Paulo. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando. E você aí é o nosso espectador, o nosso ouvinte, é o convidado de gala, certo? Vem com a gente, até às 11h30 a gente segue por aqui. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Só quero saber da nossa hashtag. Pois é, Ed, hoje a nossa tag tem a ver com uma notícia desanimadora. No ano passado, o setor editorial brasileiro encolheu 4,5% em valores reais, considerando a inflação do período. É o que mostra uma pesquisa feita pela FIP, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional das Editoras de Livros. Em 2018, o número de exemplares produzidos caiu 11% em comparação a 2017. Isso significa 43 milhões a menos. O faturamento das livrarias, Edgar, caiu 20,8% nesse mesmo período. Vale lembrar que no ano passado, as duas principais redes de livrarias do país, a Cultura e a Saraiva, entraram com pedidos de recuperação judicial. Falando disso, de tudo isso, de todos esses dados aí, a gente vai fazer um apelo aqui com uma hashtag e um apelo legal, porque você pode resenhar o livro e inclusive passar de dica para outros ouvintes e para esse universo aí da Twitolândia. A hashtag de hoje é compre um livro hoje, né? Tome uma ação, faça parte, compre um livro hoje é a nossa hashtag. Você participa também com a sua dica, contando o que você está lendo, resenhando e, quem sabe, ajudando a esquentar esse mercado importante para todos, não é, Edgar? E eu vou estender aqui pro WhatsApp, mas com outro viés nesse mesmo tema. O nosso WhatsApp, para você que não sabe ainda, é o 11 931 7009. Eu quero saber que livro que você está lendo. Conta pra gente, meu caro espectador, caro ouvinte aqui do Morning Show. Diga aí, qual é o livro de cabeceira do momento? Conta aí. A gente está aguardando a tua mensagem em vídeo e você pode nos ajudar nesse movimento aí criado pela Paulinha de conscientização, porque ler é poder, você sabe, né? 11 931 7009. Queremos saber o livro que você está lendo, tudo bom? Então manda pra gente, estamos aguardando. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube, que transmite o Morning Show, e também nas mídias sociais. Passe pela nossa página do Facebook, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Vamos em frente? Vem com a gente, até às 11h30 a gente segue por aqui. Paulinha, vamos abrir o noticiário contigo. Quero saber o seguinte, a gente tem que falar, é uma notícia triste que chegou pra gente no final de semana, na verdade, né? Sobre a morte da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos. O que se sabe até agora? Sabemos que foi um acidente com uma lancha onde ela estava, o temporal. Conta os detalhes pra gente, Paulinha. Olha, acho que a gente pode atualizar com o que está acontecendo no momento. O corpo está sendo velado em Taboão da Serra, numa cerimônia restrita para familiares e amigos muito íntimos. O corpo da modelo vai ser cremado ainda hoje, e o que a família informou é que haverá uma missa de sétimo dia aberta ao público, mas ainda não temos data, local nem horário para isso acontecer, Edgar. O corpo dela foi liberado ontem à noite do IML de Caraguatatuba. A modelo estava desaparecida desde o fim da tarde de domingo, tinha saído aí para fazer a travessia Ilhabela-São Sebastião com um catamarã, que inclusive já foi encontrado. Ele submergiu, né, próximo ali ao local em que foi encontrado o corpo. Ele já foi resgatado aí, sim, esse barco. Sim. E com o desaparecimento do corpo dela começaram as buscas para encontrar ela, e primeiro se encontrou o marido dela,
E aí ficou aquele questionamento do que teria acontecido. Claro, eles estavam em alto mar, a gente teve aí esse episódio de ventos muito fortes, uma tempestade que acometeu ali a cidade de Ilhabela, que está até em estado de emergência, a cidade. Exatamente. Então eles pegaram essa tempestade em alto mar, num barco que não é grande, né? Não é um barco de grande porte. E aí começou-se a especular o que teria acontecido, né? Veio uma informação de que talvez ela tivesse pulado do barco para resgatar o cachorro. Depois uma informação de que ela teria caído no mar, né? A Rede Globo reportou hoje de manhã, por exemplo, que o marido, quando resgatado, chegou a dizer que viu o corpo dela submergir. Então, por isso, ele decidiu pular do barco para tentar encontrá-la. Não conseguiu. E não conseguiu também voltar para o barco. E aí, passou aí essas 4, 5 horas nadando, até ser encontrado, Edgar. Ele foi resgatado. Mais tarde, o corpo da Caroline foi encontrado. Inclusive, teve o depoimento do pai dela, que estava acompanhando as buscas no Datena. Foi um negócio assim de cortar o coração, porque ele disse que identificou o corpo e que mergulhou ali no mar para retirar. Enfim, uma história bastante triste. A modelo Caroline Bittencourt, que além de, claro, trabalhar como modelo na Itália, ser bastante reconhecida no mercado, trabalhou também na televisão recentemente aqui no Brasil, na Rede TV e também na Record, ficou famosa em 2005 por um episódio inusitado no casamento do Ronaldo Fenômeno com a Cicarelli, né? Ela foi expulsa do casamento por uma rixa anterior que tinha com a noiva, e isso acabou virando um assunto nacional, né? Amplamente discutido, enfim. E aí ela tomou aí uma carga de celebridade mesmo, todo mundo passou a reconhecer o rosto dela, saber quem era e tal, e ela foi continuando aí com a sua carreira. Ela casou recentemente com esse empresário, Jorge Sestini. Em janeiro foi o casamento. Inclusive, são as fotos que circulam, né, pela internet. Um casamento em São Miguel dos Milagres. A lua de mel que não aconteceu por causa de trabalhos da modelo. Ela estava esperando para realmente curtir com o marido agora em julho. E eles estavam juntos há 5 anos, Edgar. Então, ele está em choque, né? Os familiares disseram, claro, que ele está bastante movido, abalado, impactado. Como a gente bem pode imaginar, devem ser imagens que a gente nunca vai se esquecer. Sim. Mas realmente a gente ainda não tem a exatidão dos acontecimentos. A gente tem a narrativa de pessoas próximas, mas não a oficialização do que foi. Ela caiu? Houve um mergulho? Eu tive em contato ontem, Paulinha, o dia inteiro com a agente dela, né, a Andrea. E ela que passou realmente essa história, né, de que ela estava com 2 cachorrinhos e que esses cachorrinhos teriam sido os primeiros a caírem no mar. E aí ela pula para salvar os cachorros e depois o marido dela pula na sequência para resgatá-la, mas aí já viu o corpo dela afundando e não conseguiu. E aí ele nadou por todas essas horas aí até chegar no solo e não quis ser encaminhado para o hospital, né? Ele quis continuar ali nas buscas junto com o corpo de bombeiros. E havia uma esperança. A própria gente, eu conversei com ela ontem, logo após o final do Morning Show, havia uma esperança porque é um local que, apesar de todo o cenário ali de tempestade, né, bastante complicado, é um local que ela tinha um conhecimento, eles iam bastante para Ilhabela, possuem uma residência por lá, então eles tinham essa expectativa. E ela é atleta também, né? Então, eles tinham essa esperança pelo porte físico dela também segurar em algum tronco de árvore, alguma coisa assim, e pudesse estar esperando por socorro. Infelizmente, isso acabou não acontecendo. Olha, eu conversei ontem com alguns amigos capitães com conhecimento marítimo e, assim, sem nenhum tipo de julgamento, mas é uma sequência sempre de fatores que acabam levando a uma situação como a que aconteceu com a modelo Caroline Bittencourt. Quer dizer, a Marinha emite constantemente boletins com relação à previsão do tempo. No sábado, a Marinha já havia alertado, emitido um boletim com essa entrada dessa frente, que seria uma frente de importância, uma frente de muita força e impacto no litoral brasileiro. Quer dizer, essas são observações que você, como comandante da embarcação, deve ter em mãos para se precaver exatamente disso. E outra coisa também, que aí é um pouco mais da vivência, não se sabe qual é a experiência
no caso do marido, porque só estava ela e o marido na lancha e no catamarã e os dois cachorros, né? Mas a experiência da observação visual, né? Uma tempestade, ela pode acontecer repentinamente, mas não tão repentinamente a ponto de você não conseguir detectá-la. E você tem que observar ao redor, saber do que está acontecendo e juntar as informações com o boletim meteorológico emitido pela Marinha, né? Por exemplo, no caso dela, obviamente, foi uma ação num ímpeto de desespero para salvar um cachorro, mas toda a embarcação, por exemplo, é obrigada a ter 2 tipos de boia na sua popa. As boias circulares, né, naquela cor alaranjada, uma solta e uma com um cabo, que é um cabo de retinida, que é um cabo específico que não afunda também, é um cabo que boia. Então, por exemplo, ela poderia ter se jogado, se tu tivesse essa informação, se lançado na água com uma boia na mão, que é o óbvio. Ou um colete mais óbvio ainda. O colete também é obrigatório, um colete salva-vidas. Dentro da embarcação? Dentro da embarcação. É necessário que você esteja com um colete e que tenha colete na embarcação para tantos quantos sejam os tripulantes, os passageiros da embarcação. Quer dizer, no desespero, aí o erro também foi se agravando, quando no desespero, o que acontece? O comandante também se lança no mar. Com a condição meteorológica desfavorável, ventos fortes, ondulação provavelmente muito importante na situação climática onde eles estavam enfiados ali. O que acontece? O próprio barco, mesmo não sendo um barco à vela, só o costado dele, com a incidência do vento, ele afasta o barco. E aí, quer dizer, para você voltar para a embarcação fica mais difícil. No caso, você acrescente essa dificuldade ao fato de que ele estava tentando resgatar outra pessoa, 2 cachorrinhos lançados também ao mar. Quer dizer, ele ainda conseguiu se salvar e nadar até uma encosta. Ela foi encontrada na próxima praia das Cigarras, né, em São Sebastião. E o próximo barco, ao local em que ele foi resgatado também, se eu não me engano, o barco na Ponta das Canas, que é a curva ali na ponta norte da Ilhabela, que é uma região, além de tudo isso, que o vento se intensifica muito ali. Ali, quando não tem vento, por exemplo, no canal, na Ponta das Canas, você vai, sempre tem vento, tanto que é lá que eles praticam kitesurf, esses esportes onde o vento tem que ser mais intenso. Quer dizer, é uma sucessão, difícil julgar, só ele vai poder, a versão que a gente vai ouvir é a versão dele dos fatos, mas eu acho que essa sequência que você trouxe, que o Vini complementou, é baseada em atitudes tomadas a partir do desespero. E aí a situação tende a piorar. Tem uma coisa também, né? O story que ela fez antes de embarcar, ela fez um curto vídeo em cima do barco. Tava sol. No lugar em que ela estava, dava pra ver que tava bem ensolarado, o mar tava cristalino. Talvez eles não tenham visto, de fato, a previsão do tempo, assim. E esse tipo de medida tomada no desespero é um tipo de coisa que a gente entende também. Porque todo mundo tem amor pelo seu pet, tem amor pelos seus... Não, exato. Por isso que eu disse sem julgamento, né? Sim. Fefito, porque é uma situação onde você vê um bichinho que você ama, você vai lançar, vou segurar ele. E uma legenda... A gente também tá partindo desse princípio que aconteceu toda essa história. Pelo relato da gente, né? Mas acho que vai ser importante o que o Edgar entender falou. Se ela também caiu, porque houve uma versão em que ela teria caído da embarcação. Eu ouvi agora o marido, que é quem realmente estava viveu lá aquilo. e sabe Tem uma legenda muito... A vida é muito irônica, né, gente? No dia 12 de fevereiro, a Caroline publicou no Instagram uma foto dela com a cachorrinha Canjica. E na legenda diz, olha a carinha dessa safada, ainda morro com ela. Dessas ironias da vida. O Álvaro Garneiro foi casado com ela, quer dizer, teve um relacionamento com ela por 5 anos. Ele foi às redes sociais dizer que tá nas Bahamas gravando o programa dele, o 50 por 1, lá da Record. Tá complicado se posicionar com essa notícia, não consegue escrever, mas diz que ela foi parte importante da vida dele por 5 anos, já que eles começaram juntos na TV, ambos com filhos pequenos, ambos vendo elas crescendo juntos, e já não era mais uma relação de homem e mulher, mas era uma relação de respeito, e os dois torciam um pelo outro. Ele deseja condolências a toda a família aí,
A mãe, especificamente. A mãe e a filha da Isabela, da Carolina. Uma filha Caroline, de 17 exatamente. anos, A, né? a Isabelle tinha 17 anos e era influenciadora Pareciam de irmãs, moda né? também. Quando posavam juntas, pareciam irmãs, porque a Carolina é muito nova, né? 37 anos. E aí, as três, a mãe da Caroline, a Caroline e a Isabelle, chegaram a fazer uma campanha recentemente para uma marca de moletons, inclusive, as três posando juntas. Então, era uma família que funcionava muito em torno do mundo da moda. A família da Caroline deixou uma mensagem no perfil da Isabelle, que é filha dela, dizendo o seguinte: agradecemos o apoio e as mensagens de carinho que temos recebido dos amigos e fãs da Carol. Essa movimentação de energias enche nossos corações de tanto amor e é tudo o que nós precisamos nesse momento. Decidimos realizar uma cerimônia íntima reservada apenas aos familiares e pedimos que respeitem nossa privacidade. A família da Caroline não pretende se manifestar tão já. O próprio pai da Caroline, que foi quem resgatou o corpo da filha do mar, disse que não é do feitio dele falar com a imprensa. Já fez isso uma vez, não pretende fazer novamente. A gente tem que respeitar esse momento da família. No meu blog eu escrevi um texto agora sobre a Caroline, porque a Caroline tem uma carreira muito curiosa. Ela poderia ter partido para a fama fácil, uma vez que ela ganhou notoriedade não só nacional, mas também mundial ao ser expulsa do casamento do Ronaldo. E ela fez o caminho inverso de muitas celebridades instantâneas da época. Esse casamento foi em 2005. Ela não foi posar pelada, ela não foi para reality shows, ela foi se especializar e começou uma carreira na televisão, onde já foi repórter da Mauri Júnior, onde já foi repórter de um quadro do Hoje em Dia, também do Top Repórter da Rede TV, e tinha projetos, inclusive, de TV a cabo, a Caroline. Ela era muito especialista em moda e em vida saudável, inclusive estava sendo considerada musa fitness, estava especializando cada vez mais em deixar o corpo sarado, assim. É uma pena, porque ela teria um futuro brilhante nesse nicho. O barco também, só para ficar a informação, é um catamarã, né? Você falou, 46 pés, é um barco que dá mais ou menos uns 13, 14 metros de comprimento, e o catamarã tem uma característica que ele é mais estável que o monocasco, que é o barquinho normal, clássico que a gente conhece ali, né? E no mesmo dia, uma família foi resgatada na Ilha Bela. Bebê de 9 com um bebê meses. de 9 meses também, uma família que teve o barco que, por conta das ondas, encheu de água e afundou. Um barco grande também. E essa família foi resgatada por um barco pesqueiro, um barco que estava levando pescadores chineses. Ficaram num bote, né? Ficaram num bote. Nossa, é impressionante isso, a cena do bebezinho resgatado. Bom, vamos seguir adiante aqui no Morning Show. Temos mais a tratar nessa manhã de terça-feira. Vamos falar de política agora. Durante evento com empresários do setor agrícola, o presidente Jair Bolsonaro defendeu ontem no interior de São Paulo isentar de punição o proprietário rural que atirar em invasor de terra. Zé Maria Trindade, vamos lá, temos aí mais uma medida polêmica do presidente Bolsonaro. Como é que funcionaria esse projeto, Zé? Ainda está em estudo, mas já dá pra gente entender um pouco como é que seria na prática esse projeto aí? Bom dia. Polêmica, viu? Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, em primeiro lugar, é um assunto bastante discutido no país, foi muito discutido durante a campanha eleitoral, então o presidente Jair Bolsonaro tem sim autoridade para levar esse assunto ao debate agora legal, né? Ele não decidiu definir esses novos parâmetros, mas sim enviar ao Congresso Nacional para a votação e pediu ao presidente da Câmara, que é o dono dos prazos ali, para dar prioridade. Esse assunto foi muito discutido durante a Constituinte. Qual é o debate? Sobre a propriedade e os limites da propriedade. Se o direito à propriedade é superior até ao direito da vida. E a Constituição admitiu, sim, que o direito de propriedade ele é bem amplo. Houve ali o direito social da terra, houve vários debates durante a Constituinte, mas a Constituição garante a defesa da propriedade. Alguns juristas dizem que não, que a vida é superior a tudo, superior até ao direito de propriedade. Mas o certo mesmo é que o presidente vai enviar o projeto ao Congresso Nacional. Será discutido primeiro na Câmara e depois no Senado Federal. Qual é a ideia central do governo? Mais do que posse, que é você ter uma arma em casa, no caso de uma propriedade rural, a posse seria ampliada para todo o limite da propriedade rural e mais, é o tal direito que os policiais ganhariam, né,
de reagir e matar alguém que esteja cometendo um crime, e ele responderia, mas não seria responsabilizado. Então, o dono de uma fazenda ganharia ali poderes de policial diante de um crime, né? E defender a bala os invasores. E aí tem uma divisão. Nós estamos vendo uma crescente na violência no campo, não por conflitos ideológicos, mas ladrões que chegam em fazendas e tocam terror. Isolam famílias, maltratam ocupantes lá da fazenda, né? E diante da mobilidade de motos e tal, eles conseguem sair facilmente. Então, esta é a linha, né? Aí já é de segurança pública. Mas outros deputados e políticos, e talvez até o presidente Jair Bolsonaro, já encara ali a possibilidade de invasão ideológica, que é a invasão do MST, que esse ano não tem acontecido. Mudou o governo, o MST perdeu aquele ímpeto anterior de invasão. Então, é uma defesa discutida durante a campanha eleitoral, é uma das marcas do governo Jair Bolsonaro e tem que passar democraticamente pelo Congresso Nacional. É discutível essa ideia de armar o campo e substituir a segurança pública, né, por uma segurança privada, mas é um assunto discutido e vai passar pelo Congresso Nacional, que é o caminho democrático. Será que ele está formalizando, talvez, em forma de lei, uma coisa que na prática talvez já exista? Deixa eu passar a bola aqui para o Caio. Ô Zé, o presidente falou, foi textual ali, né? Propriedade privada é sagrada e ponto final. Como é que você vê essa medida, Caio? Eu vou na linha da abertura da sua fala. Eu acho que, de fato, formaliza e traz objetividade para uma garantia individual que já existe, né? Se você pegar as excludentes de ilicitude, aí, entre elas a legítima defesa, a redação disso no Código Penal data de 1984, então não tem nenhuma novidade aí. Eu selecionei para o ouvinte os 3 argumentos mais recorrentes que são contrários a essa visão ampliada do direito à legítima defesa no campo, né? Geralmente, quem milita contra a legítima defesa são os utopistas paz e amor do direito penal, tipo Instituto Sou da Paz e por aí vai. Aliás, eu também sou da paz. Eu e a esmagadora maioria da população. O problema é que o mal existe e ele não é pacífico. O criminoso não é da paz. E não dá para combater violência com uma musiquinha lá do Gilberto Gil. Mas voltando aí às críticas e aos argumentos contrários a essa medida, que efetivamente é uma medida de empoderamento do cidadão das áreas rurais. Então, em primeiro lugar, falam que o Estado está terceirizando a segurança no campo. Em segundo lugar, falam que o direito penal não pode priorizar o direito de propriedade em detrimento do direito à vida. E em terceiro lugar, falam que a medida pode aumentar ou escalar a violência no campo. Eu acredito que essas críticas são descoladas da realidade, então eu acho importante desconstruir isso um pouco. Então a primeira, né, que o Estado está terceirizando a sua responsabilidade de garantir segurança no campo. A gente já falou disso aqui, a polícia ela não é onipresente e o Brasil é um país continental, então o Estado, por força da circunstância, ele é incapaz de prover segurança ao proprietário rural. Então a gente não está falando aqui de terceirizar a segurança, mas de complementar diante dessas impossibilidades. E convenhamos que ninguém melhor que o dono para zelar pela sua própria propriedade. Em segundo lugar, quando a gente fala que os direitos de propriedade eles não podem prevalecer sobre o direito à vida, isso daí é um fato. Só que no caso da invasão da propriedade rural, ela é feita mediante violência ou mediante grave ameaça de violência com o emprego de armas letais, sejam elas armas de fogo ou até utensílios como foices e por aí vai. Então eu fico pensando o seguinte, por que o proprietário rural que está com a sua vida ou a sua integridade física ameaçadas, ele deve dar o benefício da dúvida ao caráter do criminoso? Então, por exemplo, não é legítimo eu imaginar que um cara que está invadindo a minha fazenda armado, ele pode estar disposto a me matar, me agredir, bater na minha esposa, estuprar minha filha. O Brasil vai continuar obrigando o seu cidadão de bem a correr esse risco? Isso é justo? Na minha visão, não. E a última crítica que se faz é que aumentar esse escopo da legítima defesa vai aumentar a violência no campo. Isso é um terreno meio perigoso porque é uma crítica a erro futuro. Mas a gente pode tomar
como embasamento aí os fatos do presente, que foi o que o Zé Maria trouxe. Os números aqui do governo Bolsonaro, eles são muito persuasivos. Nesse primeiro trimestre de 2019, houve apenas uma invasão de terra no Brasil, contra 43 no mesmo período de 2018. A única variável foi a troca de governo, sequer teve mudança na lei. Esse fenômeno, em criminologia, ele se chama de dissuasão criminosa. Então, o que é dissuadir? É você convencer uma pessoa a não praticar determinado ato. Então, é óbvio, se o risco da punição aumenta, o incentivo ao crime diminui. A perspectiva do criminoso ser alvejado faz com que ele não pratique o crime. Então, dá pra gente afirmar até com uma certa segurança que, além de possível, é provável que essa medida faça reduzir a violência no campo. Você está comprovando, então, que não precisava nem tomar a medida, que já reduziu na minha visão, não, mas é porque, como o Zé Maria colocou que tem a interpretação divergente, sim, eu acho que eles querem anular isso. Zé, então, é uma polêmica, aí vem a questão urbana também, né? As questões são tratadas sempre de uma forma distinta, porque são situações distintas mesmo. Eu acho que acontece isso que você colocou pra gente mesmo, Zé, das pessoas ficarem isoladas, não ter acesso à polícia. A questão que eu coloco aqui, que eu acho que é bom pra gente refletir, é que eu não ouço partir do governo, do presidente especificamente, medidas, ações no sentido de melhorar a polícia, melhorar o trato com relação à segurança que deve vir com o Estado. E sim, muito tocando nessa tecla de que precisamos armar a população, precisamos garantir o direito de ter uma arma para quem quiser fazer e ter o treinamento, enfim, bababá. Agora, a polícia, o treinamento, a inteligência, eu ouço pouco falar. Não sei se você concorda comigo, Zé, porque ontem eu estava ouvindo, inclusive, o Pingos nos Is, e o Felipe Moura até lembrou bem, é mesmo, de fato, você anda pelos Estados Unidos, em algumas residências, você tem uma plaquinha colocada ali na frente, Armed Response, né? Quer dizer, se você entrar aqui, meu amigo, a resposta vai ser no chumbo, na bala. Quer dizer, é uma cultura que já está muito arraigada dentro da sociedade americana. Resta saber como isso funcionaria aqui no Brasil, né? Que tem características diferentes. Para início de conversa, essa polícia tem que ser estadual, né? Alguns estados têm batalhões rurais, patrulha rural, mas não dá conta. Nós estamos, por exemplo, não tem nada a ver com isso aí, mas só para ter um exemplo, eu conversei com governadores aqui do Nordeste, dizendo que não dão conta de proteger os municípios, não é nem a área rural, os municípios. Bandoleiros novos, bandoleiros atuais, que assaltam bancos, correios, chegam numa cidade e tomam conta da cidade, fecham a cidade. E os governadores dizendo que não tem como colocar um batalhão em cada cidade de 20 mil, 15 mil habitantes. Mas então tem imagine também a área rural, né? Mas tem também o desvio, né, dessas histórias. Porque o que é um invasor? Tudo bem, a gente sabe que quando é um movimento social organizado e muito grande, é muito fácil detectar. Mas esses tipos de crime, de alguém que recebe alguém a bala em sua fazenda, tem muito... Pode ser uma pessoa, duas pessoas que não necessariamente estão invadindo, ou são flagradas ali perto, ou são algum desafeto. A gente também tem que pensar que quando a gente autoriza que alguém meta a bala em quem supostamente se invade a sua propriedade, a gente também está confiando na palavra do dono da propriedade, porque esses crimes normalmente acontecem entre duas pessoas, entre dois lados, sem testemunhas. Além do que a história das divisas de fazendas no Brasil é muito complexa, né? Sim. Não há nem certeza da propriedade da terra, há muita dúvida sobre a propriedade da terra. E aí, só complementando, Edgar, nos Estados Unidos, a divisão político-geográfica é diferente. Por exemplo, a área rural é um condado. Eles têm impostos, tem o xerife próprio do condado, a área rural é diferente da cidade. A cidade tem a sua estrutura e a área rural tem um condado, uma região onde eles fazem a sua própria patrulha, o xerife conhece todo mundo, conhece a movimentação, aí fica mais fácil. Aqui no Brasil é outra história. Perfeito. E só eu fiz questão de dividir aí, porque muita gente pode pensar, ele está autorizando a fazer uma polícia política, ou seja, expulsar invasores do MST. Hoje, ouvindo o que eu já ouvi aqui, o grande problema de violência no campo é de assalto, é de roubo, né? É claro que existem aí ameaças de invasão ideológica do MST, mas a problemática aí da violência no campo hoje é isso, assalto, roubo em fazendas.
Só para complementar, porque o Fefito trouxe essa possibilidade aí do Chico Bento roubando goiaba, né, na cerca ao lado. O artigo 23 do Código Penal, no parágrafo único, ele já estipula aqui, ó, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. E se a gente pega a definição, a conceituação de legítima defesa, segundo inclusive o próprio pacote anticrime do Moro, ele fala, ó, considera-se legítima defesa casos em que o cidadão, agente policial ou de segurança pública, abre aspas, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Eu tava descendo pra cá, Edgar, só pra fechar, e uma jornalista, uma colega nossa, virou e falou assim, pô, Caio, como que é isso? Lá no sítio eu não posso matar uma capivara e agora eu posso matar gente? E aí eu respondi pra ela, eu falei, olha, se a capivara estiver armada, você pode matar ela sim. Agora, não, é importante, para não ficar só no campo ontem tinha uma matéria, Zé, de grileiros no Pará, madeireiros no Pará, famílias que moram em regiões no Pará sendo mortas. Como é que... É uma questão que na estatística fica difícil você perceber como isso se deu. Mas há que se convir também com a ideia de que, sim, com essa lei estabelecida, o álibi para quem está cometendo ilícitos também parece que fica viabilizado ali. Ontem mesmo tinha no telejornal uma matéria fazendo referência a isso, de pessoas se matando na região da Amazônia, onde a extração de madeira ilegal é muito presente e que com isso, como é que ficaria essa situação, né? Quer dizer, seria um álibi para matar mais ou seria uma situação que regularia esse tipo de conflito e evitaria que isso acontecesse? Pois olha, Edgar, eu sou uma espécie de retrato do que é hoje o brasileiro. Antigamente era rural, hoje urbano, né? A maioria hoje, quase 80%, da população brasileira vive em cidades, ou seja, nós somos urbanos, né? Mas eu morava na fazenda, eu sou da fazenda, lá no interior de Minas, de Medina. Antes de fazer comunicação, fiz agropecuária e morava na fazenda, eu conheço muito de perto isso. Sei como é que é o fazendeiro, ele é uma espécie de dono integral da fazenda e tem que defender os seus funcionários, além, evidentemente, da sua propriedade. Muito complicado, o policial mais próximo fica a horas de distância, em estrada nem sempre boas. Então, é bom que se discuta isso, e o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, inclusive, para mexer nessas coisas que incomodam, que provocam, sim, debates importantes e que talvez tenha um resultado ou não. Repito, ele não impôs e não vai impor. Ele vai apresentar um projeto e o Congresso vai discutir muito isso aí e definir como será a lei. Certo. Tá certo, Zé. Obrigado pela conversa, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Perfeito. Obrigado. Bom dia. Vamos girar o assunto, ainda falando do presidente. Ele quer mudar o patrono da educação brasileira, Vini. É isso aí? Edgar. Olha... Tá perseguindo Paulo Freire. Pode ser uma patrona. Agora pode ser uma patrona. Pode ser uma patrona e pode ser uma garotinha muito fofa, muito carismática. Que ontem foi a primeira vez que eu vi o trabalho que ela faz no canal do Instagram dela. Tem alguns vídeos no YouTube também. Que é a Esther, Edgar. E olha, a Esther ontem teve uma exclusiva, como a gente fala no jornalismo, né? Com o presidente Jair Bolsonaro. Fez várias perguntas, fez aquele esquema ping-pong, perguntando para ele o que ele achava de algumas palavras, né? Em determinado momento ela tirou uma declaração importante do Bolsonaro, quando ela falou que tem alguns projetos aí de educação pela frente, que o Bolsonaro poderia avaliar, e olha só a resposta que ele deu, vamos ver. Temos o Bolsonaro com a Esther? O senhor disse que o Brasil é das crianças. Pensando nisso, eu tenho um projeto totalmente educativo, chamado Brincando e Aprendendo com as Crianças. Será que eu posso te encontrar lá no meu estúdio para a gente fazer? Vamos ver, tomar conhecimento, né, desse teu programa e com toda certeza eu vou levar para o meu ministro da Educação para ele fazer a devida análise e quem sabe, né? Quem sabe, né? Nós temos uma patrona da educação e não mais um patrono muito chato, né? Você não precisa falar quem que é, que temos até o momento. Ele vai ser mudado, estamos esperando alguém diferente. Quem sabe seja você.
Olha lá, quem sabe? Muito articulada a Esther. Muito. Vocês viram, né, que ela fez. Talento pra reportagem. Esther Já famosa. tem Eu um achei talento. bom que o Bolsonaro não foi seduzido por essa pequena criança. Ele falou, vamos analisar essa proposta, não prometeu Posso nada. dar uma olhada, O né? nosso ministro vai ver. Exatamente. Tem outro momento da entrevista também, Edgar, falando sobre educação, que o Bolsonaro fala que ele quer que os professores ensinem boas matérias para os alunos e não aquelas coisas que ensinavam. Sendo um pouco genérico também, mas diz também que isso mudou, que isso vai mudar, assim como ele fala nessa fala do patrono aí, que ele não fala o nome do Paulo Freire, mas obviamente que dá... Está se referindo a ele. Que está se referindo a ele, até porque desde 2012, né, o Paulo Freire é reconhecido aí como patrono da educação brasileira. Isso foi no governo Dilma, foi um projeto apresentado pela deputada do PSOL, Luísa Erundina. E tem toda essa discussão hoje, né, em torno da figura do Paulo Freire, dos métodos dele, né, e o Bolsonaro quer uma outra linha a partir de agora, Edgar. Vamos lá, vamos conversar, vamos falar. O Paulo Freire, né, ele simboliza na pedagogia, então, como ciência didática, de transmissão de conhecimento, da educação, ele simboliza a hegemonia de pensamento, né, que caracterizou o Brasil no período da redemocratização. Até recentemente, o Paulo Freire era uma unanimidade. Só agora que o seu legado, o seu método, aí eles estão sob amplo escrutínio e análise a partir de pontos de vista diferentes. Então, eu acho que, assim, pensando sob a ótica intelectual, isso é enriquecedor, né? O debate. Eu achei uma frase da senadora Marta Suplicy, que é do MDB, né? Mas é petista de coração. Olha o que ela dizia. Nós estamos tentando mexer em pessoas que são imexíveis, e Paulo Freire é uma delas. Ela disse isso por ocasião de uma discussão justamente sobre esse título de patronato aí, que estava sendo debatido no Senado. Bom, então vamos passar aí para vícios e virtudes, né, falando do Chorão. O elogio, ele sempre diz respeito aí aos esforços pela alfabetização do povo brasileiro, isso daí é inquestionável. Então tem aquele movimento famoso de alfabetização em 40 horas que ele promoveu, né, nos rincões do Nordeste e tal. Só que a crítica também, ela é evidente, né, o cara, ele é um precursor da doutrinação política em sala de aula. Ele era um marxista assumido, então ele enxergava o mundo aí sob a ótica da luta de classe. Crítico ele era, né? E tem muita gente que fala que a noção de marxismo cultural, né, uma invencionice, uma teoria da conspiração, do que se diz extrema-direita, mas o Paulo Freire, na obra, falava explicitamente em materialização do marxismo cultural, essa expressão dele. E na obra clássica dele, né, que é a Pedagogia do Oprimido, ele faz, sim, elogios a Fidel, a Che Guevara e por aí vai. Eu encontrei um artigo muito bom do Gabriel de Arruda Castro para a Gazeta do Povo, que se chama 5 ideias indefensáveis de Paulo Freire. Então, a primeira delas, né, o mundo se divide entre opressores e oprimidos, a gente já falou da dialética marxista. O segundo, Che Guevara é um exemplo de amor. Olha esse trecho aqui. Foram exatamente a humildade e a sua capacidade de amar que possibilitaram a sua comunhão com o povo. Esse homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. Olha a visão dele sobre Che Guevara. Terceiro ponto, né? Terceira ideia indefensável. A educação deve estar a serviço da revolução. Outra frase do Paulo Freire. O sentido pedagógico, dialógico da revolução, que a faz revolução cultural também, tem de acompanhá-la em todas as suas fases. Então aqui a gente vê o ensino a serviço da ideologia revolucionária. O quarto ponto, e essa para mim é a ideia mais indefensável, é que a família é opressora. Ele tinha a teoria de que a família reproduzia no lar os padrões da sociedade. Olha o que ele diz, ele fala em condições autoritárias, rígidas, dominadoras, que penetram os lares e incrementam o clima de opressão. E aí, finalmente, ele era muito... Um conservador ouvir essa, hein, cara? Pô, pelo amor de Deus. A família conservadora. Tradicional brasileira. E um nacionalismo aí que beira o ufanismo e a xenofobia, quando ele fala o seguinte, a última ideia, é preciso combater a invasão cultural. Aqui a gente está falando de anti-americanismo. Ele falava da invasão cultural, que é indiscutivelmente alienante, realizada maciamente ou não, sempre uma violência ao ser da cultura invadida que perde sua originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la. Ou seja, não era um cara que estava em contato aí com a livre circulação de ideias. Portanto, mais ou menos, né, Caio? Em matérias aqui feitas também pela BBC e por diversos outros veículos que resolveram tratar de Paulo Freire desde que isso veio a ser polêmica, todos os estudiosos no mundo inteiro que foram consultados e que usam de alguma coisa aí da obra do Paulo Freire para ensinar,
destacam exatamente a questão de você ter ali o diálogo e a troca entre professor e aluno, que essa é a linha condutora de tudo que fala a obra do Paulo Freire. Eu acho que críticas a gente tem para a obra de muita gente. Acho que quando a Marta Suplicy diz que é imexível, é porque também já foi realizado o trabalho, né? Já aconteceu muita coisa através do trabalho dele. Então, realmente, é imexível. Isso já aconteceu e já foi. Agora, o uso político disso, de tudo, aliás, eu acho que não é nada bom. Independente do patrono que o presidente resolver escolher, se for o Olavo de Carvalho, por exemplo, eu acho que o uso político da obra do Olavo de Carvalho é uma droga também. Eu também acho. Agora, não quer dizer que o trabalho dele seja inútil, que não tenham pontos que sejam também interessantes. Agora, nessa entrevista, inclusive, que chama Paulo Freire, como o legado do educador brasileiro é visto no exterior, onde a BBC conversou com pessoas do mundo inteiro, especialistas de universidades do mundo inteiro, a respeito da interpretação deles em relação ao trabalho do Paulo Freire, muitos citaram a questão do uso político-ideológico da obra dele como algo questionável, mas todos discutiram também a questão desses debates abertos em sala, dessa troca com o estudante, desse ponto de vista crítico, que, vamos falar a verdade aqui, muitas vezes o núcleo familiar é opressor, sim, gente. E tudo bem, isso aí tá até uma questão geracional. Paulinha. Então, assim, eu acho que tem pontos negativos e positivos, mas existe aí um legado mesmo. Tem uma coisa só complementando que a Paulinha falou, o Paulo Freire recebeu 41 títulos de doutor honoris causa em diversas universidades do mundo, como, sei lá, as Petralhas, Harvard e Oxford, que são universidades claramente reconhecidas, particulares muito caras, inclusive. Ele chegou a receber o prêmio Andrés Bello da Organização dos Estados Americanos como educador dos continentes. Quando a gente fala em uso político da obra, é óbvio que o uso político acontece de um lado e de outro, mas a gente não pode negar o legado positivo do Paulo Freire quando destituído de sua pessoa física. E é assim que a gente faz em tudo, gente. Nossa, mas 41 honoris causas ele ganhou? Pô, isso é mais que o Lula. Eu acho que a carga ideológica... Gente, a gente vai falar do Lula agora, não eu era acho que a Paulo carga Freire. ideológica, ela prejudica... Pra saber. Não, só para complementar também o reconhecimento internacional, porque essa obra dele aí que você citou até, Paulinha, que é a Pedagogia do Oprimido, ela foi traduzida... O Caio, perdão. Foi traduzida em 20 idiomas, é a terceira obra mais citada em trabalhos nas áreas de humanas e também é o único título brasileiro na lista dos 100 mais referenciados por língua inglesa. Pela London School of Economics, né? E a maioria dessas pessoas compactuam com uma ideologia marxista ou pós-marxista. Então, eu acho que justamente essa carga ideológica na obra dele torna ele inapto para o cargo de patrono do Brasil, porque não reflete os valores de liberdade da nossa sociedade. Então, inapto? Você acha que diálogo, discussão, negociação, exploração, construir conhecimento para que haja capacidade de expressar ideias e ouvir os outros, sendo a chave para a democracia, que é como as pessoas definem o trabalho dele no mundo inteiro. Isso aí a gente... Não vamos falar sobre isso, Caio? Não, ele é um marxista assumido, ele tem os dois lados. Alguns diriam que você está trabalhando com uma teoria da conspiração. Cada um, né, vem aqui com o discurso que quer. Sabe o que eu... Eu não acho que a educação tem que estar a serviço da revolução cultural. Eu também não acho, mas a educação é a revolução cultural. Porque quando as pessoas têm educação, Caio, quando as pessoas têm educação, elas são alfabetizadas, elas têm o poder de mudar. E isso é revolucionário. Se você não sabe disso, sei lá. Desenvolver senso crítico. Isso é uma revolução. Não estou falando de revolução armada. Estou falando da revolução social que a educação pode promover. Eu não estou falando que tudo que ele falava era maravilhoso. Eu acabei de começar a minha frase aqui e acho que o uso político é errado. Mas a educação é revolucionária. Você está indo pro Lula já. Você está indo pro Lula. Deixa eu fazer uma parte. Você está qualificando o trabalho do cara. Não, tudo bem. Entra porque honoris causa não é sintomático de tanta coisa quando a gente compara outras pessoas que ganharam. E assim, de novo, eu acho que ele não serviria. Ele serviria para ser patrono. Você tem um exemplo de alguém que serviria? Olavão, pô. Eu gostaria de saber quem serviria. Não é pedagogo. Boa, você pegou num ponto que eu queria amarrar essa história. Obrigado, Caio Coppola. É o seguinte, quando você pega essa situação toda, isso que o presidente falou, e observa o que temos à frente no ministério, que é o mais importante desta nação. Não tem um pedagogo,
educador, temos gestores do mercado financeiro. Eu acho que tem um contrassenso aí, me desculpa, vamos observar, né? Não é uma questão de você colocar... Falha humana, corrigir a falha humana, se ele exagerou, se ele tinha uma posição à esquerda, extrema, marxista e tal, se o outro elogiou o torturador, e, enfim, isso tá na biografia, mas o que vale é o aqui e agora. E se fala tanto de liberdade de expressão, né? A obra de Paulo Freire é uma obra revolucionária, é inegável isso. O nome de Paulo Freire é colocado onde está, como um cânone Fefito trouxe aqui, não é à toa. Falha humana existe sempre e sempre existirá. Mas quando você coloca aí a situação que eu expus do Ministério da Educação sem um educador... Não, mas tamo junto, é revolucionária mesmo, Edgar. Puxa vida, vamos lá. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente segue aqui no Morning Show. Você vai com a gente até as 11h30, tá? Agora 10h45 o horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, de volta à política aqui no Morning Show. Política pouco é bobagem, né? O vereador Carlos Bolsonaro criticou ontem a comunicação do Palácio do Planalto, Vini. Quer dizer que ele tá se matando, literalmente. Pois é, Edgar. Ele foi criticar aí a comunicação do Palácio do Planalto e aí cometeu um erro de comunicação. Aposto que ele botou a culpa no Paulo Freire. No Paulo Freire. Mas ele falou sobre Paulo Freire também durante o dia de ontem. Mas vamos se atentar, então, a este tweet do Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro vira e mexe, fala da importância que o Carlos teve aí durante a campanha dele, principalmente nessa comunicação, nas mídias digitais. Aí sempre se especulou a questão de um possível ministério para o Carlos Bolsonaro. Há quem acredite que ele deveria ter mesmo, né? Porque ele fala tanto, né, sobre o presidente, a questão dele às vezes tuitar ou se comunicar pela conta do presidente. Só que aí ontem, Edgar, ele tuitou o seguinte: vejo uma comunicação falha há meses na equipe do presidente. Tenho literalmente me matado para tentar melhorar, mas como muitos, sou apenas mais um e não pleiteio e nem quero máquina na mão. É notório que perdemos as oportunidades ímpares de reagir e mostrar seu bom trabalho. Sobre esse primeiro tweet, Edgar, que ele fez, a galera não perdoou muito e até entrou num clima ali de gozação um pouco, porque falaram assim: Carlos, se você tivesse literalmente se matando de trabalhar, você estaria morto. Né? Então ele acabou utilizando errado aí a forma da palavra literalmente, apesar que geralmente a gente usa errado essa palavra, né, Edgar? Em 99% dos casos a gente fala literalmente e não quer dizer que é. E depois ele ainda falou: perder é fácil, recuperar é quase impossível. Não espero bom senso de quem não tem. Apenas mais uma vez, a verdade, o Brasil vai crescer. E teve um outro tweet que ele fez até um pouco mais cedo, Edgar, dizendo que o presidente diz que se eu quisesse um ministério, né, no caso Carlos, assim o teria. Algo que não acontece. Tenho interesses apenas que o Brasil dê certo. Então surge parte da imprensa alegando que tenho interesses na SECOM. Segunda-feira e a manipulação boçal começa a 1000 por hora. É cada uma. Então, Carlos negando aí qualquer possibilidade dele assumir um cargo na comunicação aí do presidente Bolsonaro, Edgar. Tá mal a comunicação? Tá ruim, Caio? Eu sempre me coloquei como um cara insatisfeito, né, com a comunicação do Palácio, né? A única exceção a isso foram as iniciativas relacionadas à reforma da Previdência, né? Duas convocações de rede nacional de rádio e televisão, sabatina de 4 horas com a imprensa, que na verdade se transformou praticamente num workshop de treinamento para os agentes da imprensa para conseguirem esclarecer os diversos pontos aí para a população. Só que de qualquer forma, o governo acaba pecando na sua própria articulação política dentro da base governista para comunicar essas medidas, né? E aí falando da parte da comunicação não institucional, o Carlos Bolsonaro, assim, na minha leitura, ele se comporta meio como um alter ego do pai em termos dessa comunicação com a base, né, com o bolsonarismo raiz. Então, os verdadeiros entusiastas do presidente da República. Da mesma forma também que o Eduardo Bolsonaro se comporta dessa forma em relação à política externa. Então, ele acaba agindo meio como um balão de ensaio para determinados posicionamentos ideológicos que mantém o bolsonarismo, a chama do bolsonarismo acesa nessa base mais engajada. Para mim, o grande problema, de fato, é a articulação do governo
com a base, porque tem um potencial de rede social gigantesco, né? Você tem aqueles congressistas youtubers, né? Você tem congressistas de rede social que poderiam estar divulgando as iniciativas e se organizando para fazer pressão, para avançar as agendas que de fato interessam, né? A gente ouve eles falando muito pouco sobre previdência, sobre pacote anticrime, sobre reforma tributária e esse tipo de coisa. Só dá pra crer que é o Carlos mesmo que mexe, né? Porque ontem teve um embate entre ele e o crítico de cinema Pablo Vilaça, né, Vini? Não sei se você chegou a ver. Cheguei. Respondendo, mais amor aí e tal, né? Uma crítica. Quer dizer, a gente crê que é o Carlos mesmo, que um presidente perder esse tempo, ficar dedicando esse tempo a uma resposta ali no Twitter, acaba só tumultuando mesmo. Vamos aqui falar da reforma da Previdência. A Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui na programação o depoimento de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir o Paulo Ricardo, que é CEO da Farmais. Vamos lá. A reforma da Previdência tem um aspecto importante também com relação até à educação. Hoje a gente gasta mais com aposentado do que com as crianças, né? Gastamos aí, conforme o ministro Paulo Guedes, 700 bilhões por ano com Previdência e 70 bilhões com educação. Então acaba gastando muito dinheiro com os aposentados e acaba sobrando pouco para infraestrutura, para educação, saúde. Enfim, é uma forma muito boa de até equalizar a economia como um todo, a reforma da Previdência. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Você pode entrar nesse debate, encorajo você a fazer uma reflexão sobre a reforma da Previdência com a gente aqui pela Jovem Pan, num canal especial que é o 11 974 65 1630. Mensagens em vídeo, hein, tá bom? Conta pra gente aí, na tua opinião, qual é a importância da reforma da Previdência. Agora 10 horas 58 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A importância da reforma da Previdência, a Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui na nossa programação o depoimento de entusiastas da reforma. Vamos ouvir o ouvinte agora da Jovem Pan conversando com a gente e refletindo a respeito. A necessidade da reforma da Previdência ela é extremamente clara. Alguns pontos são questionáveis, são discutíveis e deve ser feita essa discussão sim. Mas negar como o PT, como a oposição esquerda por completo vem fazendo, não pode acontecer. Eu gostaria de ver um empenho maior dos prefeitos dos interiores do nosso país e dos governadores. Eles têm que vir a público e dizer que de fato a reforma da Previdência é necessária. Tá aí, você pode também deixar o seu depoimento pra gente em vídeo, tá bom? 11 974 65 1630. Sobre o assunto, essa linha específica para falar da importância da reforma da Previdência. Vamos lá, agora o assunto aqui no Morning Show é colorismo e diversidade. Caramba, eu acho que é a primeira vez que eu falo esse termo. Colorismo? Colorismo. Como é? Acho que a gente já falou de colorismo Já falamos? aqui. A gente já falou de colorismo. Vou entender melhor, então, Fefito. A Paulinha vai trazer pra gente aí. O site The Pudding fez um extenso estudo sobre esses temas na mídia. Quais as conclusões a que chegou o site The Pudding, Paulinha? Quer primeiro a gente falar o que é o colorismo? Isso, Pra boa. todo mundo Por ficar na favor. mesma página. Vamos lá, o presidente tem quer. É a discriminação baseada na cor da pele. Mas na graduação também da cor da pele, né, Edgar? Então, por exemplo, seria o que uma negra retinta passa, não é alguma a mesma Isso aqui é uma coisa. tucanada por racismo, é isso? Mas tem a ver com essa graduação também, entendeu? Mas é que É uma dentro da coisa mais comunidade. graduada, entendeu? É a sim. graduação. Tipo, a retinta passa por coisas, a mulher negra retinta ou o homem passa A por mestiça coisas por- que o mestiço não passaria. Entendi. Tem a história da graduação da cor da pele. Então, o que aconteceu? Esse site The Pudding fez um levantamento com as 2 últimas décadas de capas da revista da Vogue britânica, né? E aí eles usaram um algoritmo e uma forma de descobrir se essas imagens, Edgar, elas foram manipuladas de alguma forma para, por exemplo, Jogar num mostrar tom. a cor da pele mais clara
ou menos clara, entendeu? A gente tá vendo aí várias imagens, na verdade ele tá passando aleatoriamente, a gente tá vendo até uma da Vogue Brasil, depois eu vou chegar nessa pra vocês. Vamos ligar pra Donata. Brincadeira. A Donata tem uma questão até na Vogue que é interessante, porque ela fez um trabalho aí junto com a Alexandra Lojas, que é super ativista da causa, para incluir mais mulheres negras na capa da Vogue e tal. Depois eu vou tratar do caso Brasil, mas nesse caso específico desse The Pudding, que usou toda uma tecnologia para chegar aí às suas conclusões, o que eles fizeram? Eles fizeram como se fosse uma tabela, Edgar, onde, por exemplo, uma atriz negra seria a Lupita Nyong'o e a atriz mais branca, a Anne Hathaway. Eles construíram como que uma escala de cores de mulheres que já foram capas da Vogue nos últimos 20 anos. Aí eles descobriram que entre 2000 e 2005, das 81 capas, só 3 eram de mulheres negras, que eram a Marion Jones, a Hailey Berry e a Alicia Kebede. E aí, de acordo com esse algoritmo que eles fizeram aí, com esse estudo, eles chegaram à conclusão de que, nesses 3 casos, a luz dos ensaios foi alterada para que a pele parecesse mais clara. Então, isso seria o colorismo. Então, o que é belo é a pele um pouco mais clara. O que é fotogênico? O que fica bem na capa da Vogue? Uma pele um pouco mais clara do que é na real. Aí, eles usaram como exemplo as capas com a cantora Rihanna, que ela foi 5 vezes capa da Vogue nesse período que eles estudaram, e que todas as capas receberam tratamento na imagem e que mostraram a pele dela 40% mais luminosas, mais clara do que é de fato a pele da Rihanna. Então, esse foi o levantamento gringo, que também ressaltou que em 125 anos de Vogue, apenas um fotógrafo negro participou ativamente da publicação, que é o Tyler Michael, que em 2018 fez a capa com a Beyoncé, que a gente estava vendo aqui. E por que eu acho que isso é um fator, Edgar? Porque quando você tem um fotógrafo negro, talvez ele queira ver a pele negra ali, né? Talvez ele não queira fazer um truque de luz, né? Ele queira mostrar a cor que ele acha que é bonita e que é a dele. No caso da Rihanna, a gente esse é um exemplo, tá? Que a gente tá vendo. Eles estudaram 5 outras capas também. Quem tá nos acompanhando em imagens e quem não tá, eu explico. Nós temos uma capa da Vogue com a Rihanna e vimos uma com a Beyoncé, certo? Sim. As duas me parecem que estão numa luz natural, uma luz do sol ali, não? Nos parece, Pelo gente menos não pode julgar, né? Isso, mas é o que eu me acho dá que o da a entender. Beyoncé deve ser. A Beyoncé, ela gosta de ter um controle autoral muito forte das coisas que ela faz. Tanto que foi ela quem escolheu o fotógrafo, foi o primeiro fotógrafo negro em 125 anos a fazer uma capa pra Vogue britânica. Ela, com certeza, quis sair com o tom de pele dela. Sim. Né? A da Rihanna, talvez ela não tenha tido esse controle. Então, eu tô dizendo isso porque a própria luz, a questão da fotografia é luz e sombra, né? Sim. Você vê em pontos do rosto onde não tem a incidência da luz, é mais escuro. Agora, a Rihanna também, embora apareça uma foto depois montada e transformada por um fundo azul e tal, me parece que a luz é feita, não sei se com essa intenção, mas ela me parece muito uma luz natural, uma luz do sol, da volta da Rihanna também. Sinalização também, né? De não é só a luz da foto, você tem a se manipula tudo, Muitas mulheres já vieram a público, da Rihanna. Muitas mulheres já vieram a público, inclusive, para reclamar dos retoques das capas. E entre as mulheres negras é algo que é muito constante, se reclamar que a pele delas foi clareada. Inclusive, a própria Beyoncé, antes de ser a diva que já sofreu com isso e já falou sobre o assunto também. Agora, se a gente for falar da Vogue Brasil, eu até achei uma pesquisa que está na internet, bastante interessante, que fez o levantamento aí de um período extenso das capas da Vogue aqui no Brasil, então de 2009 a 2016. E aí a capa que a gente estava mostrando aqui, com a Emanuela de Paula, que foi a primeira modelo negra a estampar a capa nesse período, em janeiro de 2011, onde existia uma matéria Black is Beautiful. Essa pesquisa, que está disponível na internet, traz inclusive quais eram as menções a mulheres negras ou a cultura negra dentro das publicações. Então, inicialmente, antes de 2011, você encontrava o quê? Uma citação sobre Michelle Obama, Naomi Campbell, às vezes, mas poucas coisas. E aí depois você teve essa capa, e aí a gente começou a ter retratos de tops negras na capa. Então, em 2013, a Naomi Campbell, mas aí com traços, o que eles falam de tentativa de camuflar o que seriam traços da negritude. Então, sem cabelo afro, um cabelo loiro, de perfil, para não mostrar o nariz que é
da cultura. Então aí aparece algumas imagens de 2013, a própria Rihanna em 2014, também essa tentativa de uma coisa não afro, não assumida. E aí, essa pesquisa traz fevereiro de 2016 a modelo Jordan Dunn, capa da revista, pela primeira vez em 8 anos, sem descaracterização do fenótipo negro. E aí, o cabelo crespo e armado, ângulos frontais que mostram a característica do nariz mais largo. Então, quer dizer, é realmente uma questão. São poucas as capas com mulheres negras, eu não sei o que vocês acham disso. E até dessa questão do colorismo. Vai lá, gente. Eu não conhecia, né? Então, é uma espécie de racismo com base na variação de pigmentação da pele. Para mim, a questão essencial aqui então vamos falar usando essa terminologia, o colorismo é de quem? Eu acho que esse que é o ponto principal. O colorismo é do veículo ou é do público? Ou é de ambos? Porque é o seguinte, pode ter certeza, qualquer publicação, ela vai sempre priorizar aquilo que vende mais, né? Então a gente tem que entender se esse é um movimento que parte do mercado ou é um movimento que é imposto ao mercado, até porque, né, os espaços de divulgação, os espaços de fala, como se diz, eles são restritos. Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer como sociedade. O que vocês acham? Nesse caso é irrelevante esse tipo de reflexão por um simples motivo. Se a gente detecta que as pessoas, no mundo hipotético, não gostam de ver negros nas revistas, a gente só vai vender revistas com brancos, e esses negros não serão então representados porque a gente está assumindo que a gente é racista? Não. Não é uma questão só de mercado, não. É uma questão de representatividade, de abrir o mercado para uma parcela da comunidade e da população que não são bem representados. O colorismo na comunidade negra, ele é de fato uma questão por questões de oportunidades mesmo. É mais fácil, já é muito difícil ser negro no Brasil, mas é mais fácil ser um negro de pele clara. Segundo muitos depoimentos que eu li, porque obviamente somos todos brancos discutindo a negritude aqui no Morning Show. É importante falar isso. Deveria ter um negro para falar do assunto. Tem até aqui a ouvinte Macari, que falou sobre o colorismo dentro da própria comunidade negra. Sim. Caso, por exemplo, daquela cantora que ia interpretar a Ivone Lara. A gente Fabiana falou. Cosa. Exatamente, a gente falou disso aqui. Estudiosa da obra de Ivone Lara. A comunidade pressionou porque não era uma negra retinta, como de fato era a Ivone Lara. Colorismo mesmo. Eu não acho que a gente pode falar que o mercado ele é irrelevante, porque ele acaba ditando, sim, os produtos que são ofertados, né? O exemplo disso é a ausência de pessoas feias, de acordo com os padrões, os estereótipos de beleza na novela, ou até mesmo no telejornalismo, né? Que é uma coisa que não deveria existir, não só de beleza, mas também de juventude. Não só de beleza e juventude, mas também de peso. Então, assim, o mercado, ele tem uma voz importante e, de certa forma, ele é um reflexo do que a sociedade quer consumir, para o bem e para o mal. Mas principalmente para o mal nesse caso. Caio, sabe por que eu digo isso? E obviamente não é uma questão pessoal com você. O mercado está em transformação. A gente vê agora, por exemplo, o mercado plus size acontecendo no mundo da moda. O mercado das mulheres reais. O Amir Islama colocou na passarela várias mulheres reais, longe das mulheres consideradas cabides, as manequins do mundo da moda. Beleza, o mercado está em transformação. Essa transformação só aconteceu porque não se ouviu as tendências de mercado. Se a gente só ouvisse o que vende, a gente ainda estaria num mercado em que só mulheres brancas e loiras e magras e altas estampam capas de revista. É preciso abrir o espaço e abrir a discussão para aí sim se transformar o mercado. Se a gente for usar só padrões eurocêntricos, a gente vai continuar escondendo uma comunidade inteira. É importante falar sobre esconder o fenótipo negro nas revistas, sim. É importante falar que o mercado ele faz parte de uma lógica capitalista que sempre vai focar no lucro. Mas o capitalismo também pode ser racista, na expansão Caio. Não, mas em primeiro lugar ele vai atrás do lucro. Pode ter certeza que dinheiro não tem cor. O que vender, e você pode ter certeza que o Amir Islama, que você citou, ele tomou essa iniciativa sabendo que isso provavelmente repercutirá bem no negócio dele, inclusive em termos de imagem. Mas antes dele,
houve um monte de gente que forçou essa barra. É que eu acho que isso é um movimento orgânico e não uma elite organizada determinando de forma paternalista o que o consumidor vai ter, né? Assim, em última análise, eu fico vendo essas capas, você falou aí do negócio do colorismo, a maioria delas é photoshopada e ainda que não fosse, todas essas mulheres estão usando maquiagem, porque esse é o padrão. Vou falar assim, essa não é a mulher real, ela está maquiada. Eu acho que os dois pontos são interessantes, porque o Caio, como conservador, entende que o mercado se regula por essas questões que ele coloca. Não, vai vender, eu quero vender, isso esteticamente, o mercado adota, existe um padrão. Por outro lado, o Fefito entende que é uma oportunidade do próprio mercado, das próprias mídias, passarem a ter ações que rompam com esses padrões. E romper com padrões é sair da conformidade. Sair da conformidade é sair de um lugar e dar um passo. E sair daquela situação que pode ser aos olhos de quem entende que é uma possibilidade de ativismo aí, de sair e mudar esse modus operandi da sociedade se organizar. Mais do que ativismo, inclusão. Eu me lembro eu fico com medo da demonização, por exemplo. A gente estava fazendo aqui uma crítica à Vogue. E a minha crítica ela é ampla no sentido, a crítica é à Vogue ou ao público da Vogue? Eu acho que a crítica é difícil, é tipo um molho mesmo que tem na sociedade. Mas cresce. Mas é verdade. Eu acho que os diversificar fotógrafos são brancos. É isso. Quando a Beyoncé vai lá e fala, eu quero ter controle criativo do que eu faço, quando ela vai lá e fala assim, oi Reebok, tudo bem? Essa equipe criativa que vocês têm pra mim, não tem um negro aqui, vocês não me representam, eu não vou fechar negócio milionário com vocês, eu vou na Adidas, porque lá eu me sinto representada. São pessoas que ascenderam, que têm controle criativo do que elas realmente querem mostrar. E o que elas querem mostrar? Elas mesmas. Elas representam as pessoas. E elas conseguem fazer a mudança do mercado. Eu tenho um estilista que eu considero meu amigo, a gente tem boas conversas e eu considero ele uma pessoa muito querida e próxima, que é o Ronaldo Fraga. Eu me lembro que ele fez um desfile na São Paulo Fashion Week, utilizando só modelos da terceira idade. E eu não acho que ele fez isso por uma questão de eu vou chocar, eu vou... Não, ele fez isso para quebrar um padrão estigmatizado, tudo bem, a indústria, as modelos, as agências, tudo. Mas acho que ele fez isso para comunicar também, para mostrar que dentro da arte tem espaço para todo mundo. E isso traz coolness, que é um atributo de mercado que o público valoriza. Valoriza, eu acho, exatamente. Boa. Então, estamos conversados nesse tema? Vamos adiante. É um tema polêmico, É importante pensar no racismo, gente. Olha aqui, hoje no início, deixa eu até mudar a trilha sonora aqui para falar essa outra nota que eu trago aqui no Morning Show, que é o seguinte, hoje no início do programa, a Paulinha trouxe alguns dados aí, aliás, muito desanimadores aí sobre o encolhimento do setor editorial brasileiro em 2018. Daí a gente criou a tag aqui no Morning Show, né, para tentar aquecer o mercado de livros, porque a gente é pretencioso mesmo, né, Paulinha? A gente quer fazer o bem, né? A nossa hashtag é compre um livro. Mas é tudo para lucrar. Tudo visando lucro. Tudo visando lucro, porque mercado. Quem não lacra, não lucra. Vamos lá, Paulinha, conta aí pra gente. Vai, como é que tá a nossa hashtag aí? Compre um livro hoje. Edgar, a gente tá entre os assuntos mais falados do Brasil. Embaixo de quem você acha? De Paulo Freire. Estamos aqui, junto com Paulo Freire, coladinhos com ele aqui no Twitter. Muito bom. Vamos conferir aqui, olha aí, o Marcomundi Giantsbane. Que nome maravilhoso, querido. Simplifica para Marcos Giant, por exemplo. Ele diz que A Revolução dos Bichos e 1984, do Orwell, além de excelentes livros, guardam uma estranha semelhança com o que acontece hoje em dia. Então ele já tá mandando a dica pra gente na hashtag Compre um Livro Hoje. Cardápio de Vinganças. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, é um clássico com uma história que podemos facilmente comparar com a rejeição e o bullying de hoje, quando resulta no suicídio. E também o Herbert Nunes. Não acostumei com livros digitais, prefiro livros físicos. Cheirinho. O cheiro deles e as prateleiras cheias. Ultimamente tenho lido O Livro da Política, da editora Globo Livros. Ele aborda diversas ideologias de maneira sucinta e simples, de fácil leitura e entendimento. Vai todo mundo aí pra tag que tem um monte, muitas e muitas dicas de livros em hashtag Compre um Livro Hoje, que está nos assuntos mais comentados do Brasil. Mais uma tag lançada por esse programa, Edgar. Vamos lá ver o que o ouvinte fala pra gente aqui também pelo nosso WhatsApp sobre o tema. Manda aí. Bom
Bom dia, galera da Jovem Pan. Olá. Eu sou o Pablo de Itaboraí, Rio de Janeiro. Bom dia. O livro que eu ando lendo, que eu recomendo pro Brasil inteiro, é a Bíblia Sagrada. Um livro que marcou, que marca e que continuará marcando toda a humanidade. Valeu. Bom dia, pessoal do Morning Show. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Vini. Um abraço pro Caio, pro Fefito. O livro que eu tô lendo é Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky, né? Um abraço. Tá aí, o ouvinte do Morning Show, né, dando as dicas aí, contando pra gente o que eles andam lendo. Agora 11 horas e 22 minutos, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Reta final do Morning dessa terça-feira, Fefito, vamos lá. Agora é hora, Raul, vamos lá. Saideira do Fefito. Olha aí, vai estrear a 4ª temporada do reality Power Couple, viu, Gugu? Na Record, viu? Eu que apresento de novo? É isso Parece aí. que Edgar vai estar, hein? Quais as novidades, vai, Fefito? Que falar de Queiroz o quê? Que falar de Paulo Freire? Vamos falar do que interessa nos rumos desse país, que é o novo reality show da Record, que está repleto de ex várias coisas. Ex-apresentador, então? Então, olha só, temos ex-BBB. Mas não, eu tô falando porque eram os Justos, não era? Sim, Eram os Justos. Antes tinha um outro, não tinha? Foi o Justo, depois o Gugu assumiu. Gugu. Ah, tá, são O dois. Brito Júnior era na Fazenda, já era outro obrigado, ex, obrigado, entendeu? Que você tá obrigado, pensando. filho. Mas esse reality show estreia hoje, ao vivo, com o confinamento já começou ontem, desses famosos, vamos dizer assim. E esse confinamento está repleto de ex, gente. A Record agora trabalha com ex, a emissora dos ex. Então temos, ex-BBBs, como por exemplo, o ex-BBB 6, Mariana Felício e Daniel Saulo e Eliezer Ambrosio e Camila Salgado, do BBB 13 e 10, no caso do Eliezer, que foi 2 vezes. Temos ex de férias com ex, Ana Clara e André Coelho. André Coelho, pra você que não lembra, é aquele que estava com a Ana Clara dentro da casa e na frente dela flertava com a melhor amiga dela e corria para o cantinho para dar uns pegas na melhor amiga dela, na cara dela, sem que ela percebesse. Temos também, por exemplo, a ex-criança prodígio, Debbie Lagranha, que apresentava o Clube da Criança. Sussa! Pois é. Temos um ex-CQC, o Lucas Salles, com sua mulher Camila Colombo. Temos uma ex-dançarina do Faustão, Ju Valcésia e Ricardo Manga. E a gente também tem uma ex-funkeira que mudou de nome. Era Tati Princesa, que agora chama Tati Zato. Sabe-se lá porque mudou isso. Temos também ainda alguém que é atual. É um vocalista do Tchacabum, por exemplo. Do Olha a Onda, Pam Pam, esse aí. Entendeu? Tem também uma galera que vocês não vão saber quem é e tem ex-Fazenda. É claro que tem ex-Fazenda. Nicole Balls e Marcelo Bimbi, É a fauna por exemplo. completa. É uma fauna completa. O programa, gente, tem um método de premiação bem descomplicado. Não dá, tipo, um prêmio de 1 milhão, como todos os outros reality shows, não. Eles vão acumulando o prêmio. Então, assim, eles vão apostando nas provas e ganhando dinheiro de volta. Ô, Fefito, politize isso aí. Não tinha que ter um casal homoafetivo? É a Record. Ô, Lembra que Fefito. na Fazenda de Verão, quando 2 mulheres se beijavam, as câmeras viravam pro lado oposto? Então, é a Record. Eu tenho eu padeço da síndrome do ex-VJ, meu. Nós que trabalhamos na MTV, a gente é ex-VJ pra sempre. Mas você é atual, morre. Muito orgulho. Com muito orgulho, exatamente. A época que eu era uma unanimidade. Falar de música, né? Era uma maravilha o mundo. Os ventos mudaram pra você e pro Paulo Freire. Agora, né? mudaram muito. Agora eu sou esquerdopata, comuna. Você pode... Ratazana. Você pode ser ex-VJ, mas Eu tenho você chan- continua eu- sendo um pão aos olhos de quem te acompanhava naquela época. Eu quero saber se eu tenho chance, porque o Arcon falou que eu agora vai, que eu vou estar. Já me convidaram, mas eu não quis. Verdade? O salário era bom? O cachê era bom? Olha, não era, viu? Ninguém vai cobrir esse salário aqui. Não vai cobrir. Não Meu vai salário ter é jeito. milionário. Edgar, só você tem Barcelona. talento só como apresentador. Eu quero você apresentando o Power Couple. Deixa Olha o Gugu aí. no Canta Comigo. Já pensou? Não sei se ele vai Você gostar. administrando uma treta Você gosta de mim, Gugu? Sim, muito. Excelente apresentador. Já pensou o Edgar administrando uma treta entre Nicole Balls e, sei lá, Juju Salimene? Não sei. Já pensou? Eu Será pagaria que eu tenho pra ver talento isso. pra isso? Eu pagaria pra ver isso. Tu fez o Pulsão do Brasil? E olha só, as votações do programa não são chamadas votações, são chamadas DRs, porque eles discutem a relação e eles brigam pra ver quem tem a Suite Master. Você tá curioso pra saber se eles vão ficar 3 meses, já que são 3 meses de programa ao vivo, sem nhanhar?
eles vão nhanhar. As câmeras desligam de madrugada pra eles poderem fazer aquele amorzinho gostoso. Matei sua dúvida. Bom, e assim a gente encerra, Fefito. Encerra com essa perspectiva de bom sexo para os participantes do Power Couple. É isso Tudo aí. isso tá no seu blog, Fefito? No meu blog vai estar mais tarde uma crítica com audiência e estreia. E eu vou contar o cachê, sim, de quanto se ganha pra ir no Power Couple. Vai lá no jp.com.br/Fefi. Vai, e Dos aí? sites mais acessados aqui da Jovem Pan, Edgar Piccoli. Olha, Aí. quem ganhou aqui no Twitter foi o Estevão Gomes, que participou da nossa tag Compre um Livro hoje, dizendo: ler é você viajar sem sair do lugar, Edgar. Essa Olha que frase é maravilha. manjada, mas é boa. É um clássico É real. boa. Falado. E quem tá no nosso cast aí? Fala que não tem, então, pô. Hoje não tem vencedor. Obrigado, professor. Ninguém mereceu, todos ruins, horríveis, os vídeos mal feitos. Você tá muito mal-humorado, professor. As dicas não foram legais, desculpe falar. Pô, a tem Bíblia. muito livro melhor pra dizer. A Bíblia. É inacreditável. Seus, né, o cara professor? falou. É impressionante. Não, sabe por quê? Porque é um país sem cultura, que as pessoas não leem livro. É por isso que tá do jeito que tá. Inacreditável. Inacreditável. Aí a gente termina o Morning Show e volta amanhã na programação da PAN. Obrigado, viu? Pelo prestígio da audiência. Cuidem-se. Morning Show. Morning Show.